כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה כל מה שקורה אנחנו מקבלים. A minha pergunta é referente a nesse momento do coronavírus, onde várias pessoas estão sendo afetadas em vários países, nós estamos observando que alguns países estão mais suscetíveis ao vírus, com uma grande quantidade de mortes, como por exemplo a Itália, a Espanha e agora os Estados Unidos. Gostaria que você explicasse como a Cabala vê isso. Estes países tendo uma quantidade de mortes muito acima da média mundial, quando comparados a outros países como Tailândia, até mesmo com relação à própria China. Qual é a relação disso com a Cabala? O que esses países estão tendo uma grande quantidade quando comparado aos demais? E como é que o Brasil está inserido nesse tema? Se existe uma previsão grande, média ou menor de falecimentos em cima do histórico do país. Obrigado. Bom, primeiramente todos nós vamos morrer, ou seja, desencarnar, sair do corpo. A Kabbalah nos ensina que Malhut é um código, que quer dizer Kol Met ou Kol Maved, tudo morre ou tudo está morto. Então, já partindo desse princípio, todos nós vamos, de alguma forma, em algum momento, passarmos para o lado da vida espiritual, que é considerado pela Kabbalah a sala, enquanto que a Terra, o planeta da matéria, o plano da matéria, o planeta Terra, é considerado uma antessala. E nós devemos nos preparar para entrarmos na sala, porque a antessala é um estreitamento, né? É como se fosse um corredor para chegarmos à sala, nos alimentarmos, recebermos visita, etc. Então essa é uma metáfora que a Kabbalah já preconiza como pressuposto básico de nosso entendimento aqui e agora. A outra questão é o vírus, no caso, disseminado em distintos países, pelo qual você mencionou a sua pergunta, e nós já a entendemos em que a questão da distribuição ela não nos importa no sentido de cada alma que vem reencarnar ou encarnar nesse planeta tem uma espécie de programação existencial e também seus tikkunim, seus concertos. Então, tudo está, de certa forma, programado para que haja essa retificação, tikkun, concerto, na Kabbalah, ou retificação. Retificação no nível de alma. E, de alguma forma, por exemplo, especificamente, uma pessoa que está programada para desencarnar no ano de 2020, no caso dessa questão do coronavírus, ela pode ser conduzida para se desencarnar através desse processo. Há certos casos em que a pessoa vai desencarnar, inclusive para uma mesma doença, mas com outro tipo de sofrimento e dor. Cada um de nós tem uma programação, e a Kabbalah explica isso dessa forma. A gente não faz previsões, a Kabbalah é uma ciência de sabedoria espiritual, ela não fica fazendo vislumbres, apesar de que, por outro lado, a meditação cabalista é uma prática que nos traz essa sensibilidade, mas num nível de profecia, que é o conhecimento do futuro, e se for algo positivo a gente amplia, e se for negativo a gente procura reduzir. Esse é o trabalho do estudante de Kabbalah, do aluno de Kabbalah, do cabalista, seja qual for a denominação de quem estuda essa ciência. Eu gostaria de saber como a Cabala vê o fim dessa pandemia que a gente está vivendo no Brasil e no mundo. A sua própria pergunta já pressupõe que haverá o fim dessa pandemia. E é exatamente isso, o cerne da questão de um conceito exímio da Kabbalah,
que diz respeito à questão seguinte: toda doença, antes dela se materializar ou ocorrer, já existe a cura. Inclusive, quando nós praticamos uma meditação cabalista, a gente visualiza Rafael Amalar, o anjo Rafael, que é o anjo da cura, atrás. Tem cores, etc. Exatamente por esse conceito, do qual a doença que ainda vai ocorrer ou se materializar nesse campo físico, já existe uma cura prévia. Porque, na verdade, nós estamos no mundo dos efeitos. Malhut é da matéria, é o mundo dos efeitos. E a causa é sempre espiritual. Enquanto nós, a humanidade, permanecermos em coma, em sonolência, em cochilos da falta do despertamento da consciência, do desenvolvimento e expansão dessa consciência, nós iremos continuar ciclicamente tendo esses processos, até que um determinado dia isso não mais ocorra. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא הכל לטובה כל מה שנותן הקדוש ברוך הוא הכל מתנה כל מה שקורה אנחנו מקבלים באמונה כל מה שעובר אנחנו מברכים על טוב ועל רע כל מה דאביד רחמנה לטב אביד לטב אביד כל מה דאביד רחמנה הכל לטובה oh